dar a partida no carro, tá? Aqui é a chave dele. Ele, apesar de ter a chave, né, só serve para em casos de falta de bateria você conseguir abrir o carro. E a partida dele se dá por botão. Ar-condicionado automático e tal, enfim, vamos lá. A chave, costumo colocar aqui nesse console central. E eu vou falar nesse vídeo os pontos positivos e negativos desse carro, tá? A gente vai sair nele aqui e nós vamos conversando sobre isso, tá? Primeiro, como ponto positivo, eu gosto muito da posição de dirigir desse carro. Tá? Eu considero uma posição alta, um banco extremamente confortável. Eu faço muitas viagens nesse carro, muitas viagens, e sempre me sinto bem à vontade na viagem e também após a viagem. Não chego cansado, não chego com dor na coluna, como acontece com alguns carros, certo? Então, posição de dirigir desse carro muito boa. Outra coisa que eu gosto muito nesse carro é a economia, tá? Principalmente em viagens. Eu costumo viajar para uma cidade, aqui eu moro em Fortaleza, no Ceará. Eu costumo viajar para Quixadá, uma cidade que fica a aproximadamente 160 quilômetros de Fortaleza. Eu costumo andar na velocidade regulamentar, certo? Então, 110 km por hora e no máximo 140 em ultrapassagens. Eu costumo fazer um consumo de 17 km por litro. Ah, Rogério, eu não acredito no computador de bordo. Eu já fiz essa medição na bomba, tá? Eu encho o tanque aqui em Fortaleza. Ao chegar em Quixadá, eu abasteço e não chega a 10 litros. Na cidade, o consumo desse carro, se eu andar em trajetos muito curtos, né? 3, 5 quilômetros, ele fica na média de 7, 8, no máximo isso, 8 quilômetros por litro, que é o que está fazendo agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, percurso desde abastecimento, 114 quilômetros. Percurso. Consumo 8, tá? Desde a partida 5, porque o carro estava parado, a gente estava com o carro ligado parado, então desce bastante. Mas ó, nos últimos 114, vamos ver aqui. Desde o abastecimento, 114 quilômetros eu rodei. Tudo isso aqui dentro da cidade, em trajetos curtos, de no máximo 5 quilômetros. E ele fez uma média, ó, de 8 quilômetros com litro, certo? Se eu fizer trajetos urbanos passando de 10 quilômetros, aí 10 quilômetros de distância, ele consegue fazer aí 9, 10, às vezes 11 quilômetros com 1 litro de gasolina, certo? Eu sempre abasteço com gasolina, normalmente aditivada, mas isso não faz tanta diferença assim. Eu já fiz teste com gasolina comum. Outro ponto positivo desse carro que eu gosto bastante é o desempenho. Motor 1.0 TSI de até 128 cavalos. Ele é um motor muito esperto, ele entrega uma boa potência logo de cara. Então, ele é um motor bem esperto, bem tranquilo de dirigir. Como eu disse para vocês, é 1.0, né? Muita gente reclama, é 1.0, isso é um absurdo. Mas esse 1.0 anda com qualquer 1.6 e 1.8, tá bom? De pontos positivos, o que mais? O espaço interno, tá? Tanto para o motorista quanto para os passageiros, isso é bem bacana. De pontos negativos, vamos lá, pontos negativos desse carro. Não dá para fugir do acabamento, né? Sempre o acabamento da Volkswagen. O volante aqui é usado, salvo engano, até no Up, certo? É um volante simples para um carro aí acima dos 100 mil reais.
O painel também dele merecia aquele painel digital, que tem algumas versões. Existem alguns Comfortline que vem, mas ele também vem no Highline. O que mais que eu posso te dizer de pontos negativos desse carro? Alguns barulhos já de acabamento, tá? Esse carro aqui tem 26 mil quilômetros, mas já é possível escutar alguns barulhos de acabamento, que é algo que incomoda um pouco, principalmente quando você está andando fora do asfalto, certo? Seja naquelas ruas de paralelepípedo, como a gente chama, ou também em carroçais, certo? Que é aquelas estradas de chão, né? Eu nunca coloquei esse carro na areia de praia, nada, até porque não é para isso, né? Mas em estrada carroçal, o carro ele faz sim alguns barulhos. Um ponto negativo desse carro, né? O volante ele não tem ajuste de profundidade, apenas de altura. Às vezes isso faz falta, certo? Agora vamos falar de problemas que eu tive com esse carro. Eu comprei esse carro com 19 mil quilômetros, ele está hoje com 26. Eu tive problema com o vidro do carro. Eu estava viajando, escutei um barulho na porta do carro e o vidro começou a baixar. Baixou até que não tinha mais nada levantado e o resto da viagem eu fiz com o vidro baixo, certo? Como o carro está na garantia, eu levei ele na concessionária e foi consertado na garantia. É um problema de a máquina aqui que sobe e levanta o vidro, ela simplesmente não suportou, certo? E isso é um problema crônico de Volkswagen, muita gente reclama disso, certo? Esse carro, ele passou por um recall de bieletas, tá? Parte de suspensão, ele com 10 mil quilômetros ainda não estava comigo, mas tem essa manutenção registrada, certo? Todos os T-Cross, né, fabricados em 2019 foram chamados para recall de bieletas, tá? Da parte de suspensão. Outro problema que é muito conhecido, eu não tive com esse carro, tá? É um problema que racha o eixo traseiro dos carros Volkswagen da plataforma MQB. E aí nós estamos falando de Polo, Virtus, Jetta, T-Cross e Nivus, tá? Isso acontece mais com os sedãs, tá? Tem que ficar atento também com o T-Cross, porque ele usa a mesma plataforma do Virtus. Outro problema aqui que eu ainda estou passando nesse carro, a garantia ficou de me chamar, foi o volume aqui da mídia. Ó, se vocês olharem, ele não obedece, ó. Ó, tô aumentando aqui, ó, e ele não aumenta, certo? Então isso já foi reclamado na concessionária e eles vão ajustar esse botão aqui do volume da mídia, tá bom? Então era isso, tá? Recomendo demais a compra do Volkswagen T-Cross. É o meu carro, é o carro que eu uso no meu dia a dia. Eu gosto bastante. É um carro que atende, considera um bom custo-benefício. O consumo dele é razoável, principalmente viajando. Um carro que tem um bom desempenho. E é isso. Então galera, se inscreva no canal Carro Perfeito. Ative o sininho, deixe seu comentário aí. Eu respondo todo mundo nos comentários. Me procura lá no Instagram, @carroperfeito, que eu sempre dou dicas sobre carros seminovos. Nós vamos aqui fazer um passeio aqui nessa rodovia e eu vou tentar mostrar para vocês o consumo desse carro. Valeu, um abraço. Que conversa é essa, mano?
Ó, o bicho é sério, viu? Aí, galera, ó. 23 quilômetros. Lógico, acabei de fazer. A gente tá aqui na rodovia. Descida, gente. Era na descida. Não, mano, isso aí ninguém conta não, mano. Isso é brincadeira, mano. Não, encerrou. Parou. Outro ponto negativo desse carro, que é algo que as pessoas reclamam bastante, né? E aqui o editor vai editar porque eu não tô lembrando mais o que é. Diz aí outro ponto positivo e outro ponto negativo. Não, esse eu vou falar nos problemas. O volante não tem regulagem de profundidade. Pronto.